Uma oração para te reconfortar. Nesta oração nós vamos estar a usar o capítulo 6 de Daniel e antes de começar nós vamos juntos fazer um Pai Nosso, vamos orar um Pai Nosso e eu conto contigo nesta oração do Pai Nosso. Vamos então orar. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O capítulo 6 de Daniel diz: Dário achou por bem designar 120 sátrapas para administrar todo o reino. Acima deles havia 3 altos funcionários, um dos quais era Daniel. Os sátrapas deviam prestar-lhes contas para que o rei não sofresse nenhum prejuízo. E Daniel destacava-se entre os altos funcionários e os sátrapas, visto que havia nele um espírito extraordinário. Eu quero abrir um parênteses. Tu também tens um espírito extraordinário e nunca te deves esquecer disso, ok? Então, fechar parênteses. E o rei pretendia designá-lo sobre todo o reino. Naquele tempo, os altos extraordinários... Muito bom, muito bom. A palavra é funcionários, eu disse os altos extraordinários porque eu disse antes que tu tinhas um espírito extraordinário e então eu voltei a repetir a palavra. Continuando agora na leitura. Naquele tempo os altos funcionários e os sátrapas procuravam um motivo para acusar Daniel a respeito de questões de Estado, mas não conseguiam encontrar nenhuma base para a acusação, nem nada corrupto, pois ele era digno de confiança e não era culpado de nenhuma negligência ou corrupção. Portanto, estes homens disseram: não encontraremos nenhum motivo para acusar Daniel, a não ser que seja algo relacionado com a lei do seu Deus. Por conseguinte, estes altos funcionários e sátrapas foram todos juntos à presença do rei e disseram-lhe: Ó rei Dário, viva para sempre! Todos os funcionários reais, os superintendentes, os sátrapas, os conselheiros reais e os governadores reuniram-se e concordaram que seja emitido um decreto real a impor uma proibição. Durante 30 dias, todo aquele que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, sem ser a si, ó rei, deve ser lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabeleça o decreto e assine-o, para que não seja mudado segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Aqui medos, eu acho que era um povo também, não é a lei dos medos. Aqui diz medos, mas acho que era... porque diz medos e dos persas. Medos e dos persas. Medos ou medos. Bem, aqui está escrito como se diz medos, mas pode ser medos. A lei dos medos e dos persas. Ok, certamente é a lei dos medos e dos persas. Perdão. Eu é que, como está escrito medos, eu li medos, mas eu acho que é medos, porque nem sequer tem um acento no E. Então, é uma lei de outro povo, dos medos e dos persas, que não pode ser anulada. Pronto, eles então pediram, eu estou a abrir um parênteses, eles pediram, qualquer que seja o motivo na tua vida de alguém querer o teu mal. Repara que Daniel não fez nada de errado, isso era o problema. O problema é que Daniel não fazia nada de errado. Então pode ser que tu nem estejas sequer a fazer nada de errado e esse seja o problema de quem te observa, de quem pode querer o teu mal, de quem não está contente contigo. E porquê eu ter dito que esta oração era para te consolar? É porque tu vais entender porquê. Vais entender mais tarde o porquê. E o que eu quero
que quero que tu entendas e que acalmes o teu coração sobre algo esse algo é que tu acalmes o teu coração em relação a tu estás a fazer alguma coisa de errado. Pode ser que tu, na verdade, estejas a fazer tudo certo. E é por isso que a vida não te corre bem. Mas isso não é motivo para tu começares a fazer algo mal. Não. Tu vais entender porquê nesta leitura. Continua a fazer o bem, porque tu verás o que ocorre quando fazes o bem, ok? Apenas permanece comigo durante esta leitura, ok? Continuando a ler. Então o rei Dário assinou o decreto com a proibição. Assim que Daniel soube que o decreto tinha sido assinado, foi para a sua casa, que tinha as janelas do quarto de terraço abertas na direção de Jerusalém, e ele ajoelhou-se, orou e louvou o seu Deus, assim como fazia regularmente antes disso, 3 vezes por dia. De repente, aqueles homens entraram e encontraram Daniel a fazer petições e a suplicar favor perante o seu Deus. E eles foram falar com o rei e lembraram-no da proibição real. O Senhor não assinou uma proibição a estabelecer que durante 30 dias todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou homem, sem ser ao Senhor, ao rei, fosse lançado na cova dos leões? O rei respondeu: a questão está bem estabelecida, segundo a lei dos Medos e dos Persas, que não pode ser anulada. Eles disseram imediatamente ao rei: Daniel, que é um dos exilados de Judá, não fez caso do Senhor ao rei, nem da proibição que o Senhor assinou. Ele ora 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito aflito e tentou pensar numa maneira de livrar Daniel. Até ao pôr do sol fez de tudo para salvá-lo. Repara aqui eu vou abrir um parênteses. Repara que a lei, ou seja, este decreto que proibia as pessoas de orarem a um Deus ou a um homem sem ser ao rei, sem reconhecer o rei, ou seja, sem dar total, não é adoração, mas reconhecimento ao rei, mas que o fizesse diante de um Deus ou de um homem. Essa lei foi apenas estabelecida para prejudicar Daniel. Repara que não foi com a intenção de fazer com que o rei ficasse mais feliz ou que o rei fosse reconhecido. Não. Repara que até o rei aqui ignorava a intenção por detrás desse decreto, porque diz que ele até ficou triste por Daniel e tentou encontrar uma forma de o livrar. Ou seja, se o rei estivesse a par, visto que amava tanto Daniel ou respeitava Daniel a este ponto, a ponto de querer salvá-lo, se o rei soubesse que o decreto tinha sido criado, aliás, a ideia do decreto tivesse sido criada para prejudicar Daniel, não se teria envolvido. Porque aqui está claramente a dizer que o rei favorecia Daniel ou respeitava Daniel. No mínimo, no máximo, amava Daniel. A fechar parênteses e continuando a leitura. Por fim, aqueles homens foram juntos falar com o rei. Eles disseram ao rei: ó rei, lembre-se de que, segundo a lei dos Medos e dos Persas, não se pode mudar nenhuma proibição ou decreto emitidos pelo rei. Portanto, o rei deu a ordem, e trouxeram Daniel e lançaram-no na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o teu Deus, a quem serves incessantemente, há de livrar-te. Depois trouxeram uma pedra e colocaram-na sobre a entrada da cova, e o rei selou-a com o seu anel de sinete e com o anel de sinete dos seus nobres, para que nada pudesse ser mudado no caso de Daniel. De seguida o rei foi para o palácio, passou a noite a jejuar e não aceitou nenhum divertimento, e não conseguia dormir. Finalmente, quando o dia começou a clarear, o rei levantou-se e foi rapidamente à cova dos leões. Ao chegar perto da cova, chamou por Daniel com voz triste. O rei perguntou a Daniel:
Ó Daniel, servo do Deus vivente, será que o teu Deus, a quem serves incessantemente, foi capaz de livrar-te dos leões? Daniel respondeu imediatamente ao rei: Ó rei, viva para sempre! O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal, pois fui considerado inocente diante dele. E também não fiz nada contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que Daniel fosse tirado da cova. Quando Daniel foi tirado da cova, viram que não tinha sofrido qualquer dano, porque ele tinha confiado no seu Deus. Seguidamente, o rei ordenou que trouxessem os homens que tinham acusado Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões com os seus filhos e as suas esposas. Antes de atingirem o fundo da cova, os leões atacaram-nos e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e línguas que moravam em toda a terra. E aqui está a dizer o que é que ele disse: que tenham grande paz. Emito a ordem de que, em toda a extensão do meu reino, as pessoas tremam de temor diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivente e permanece para sempre. O seu reino nunca será destruído e o seu domínio é eterno. Ele livra, salva e realiza sinais e milagres nos céus e na terra, pois livrou Daniel das garras dos leões. Assim Daniel prosperou no reino de Dário e no reino de Ciro, o persa. Uou! Assim eu termino a leitura, mas tu podes tirar notas. Perdão pelo barulho de fundo. Tu podes guardar a nota que está a partir. Tu podes guardar o que está escrito, o que é que o rei Dário acabou de dizer. Acabou de escrever a todos os povos, nações e línguas. Porque é muito forte. Tu podes apoiar a tua confiança nestas poucas de palavras. E podes fazê-lo porque o Deus de Daniel ainda é o mesmo Deus e ainda ocupa o lugar que ocupa e ainda existe e, portanto, essas palavras ainda são válidas. Esta passagem foi escrita sobre Daniel porque Daniel escolheu esse Deus. Os leões comeram os outros homens porque esses homens não escolheram o mesmo Deus. E certamente o Deus que escolheram, quer tenha sido por escolha ou não escolha, não foi capaz de os livrar dos leões. Portanto, escolhe sabiamente em que Deus é que tu confias, em que Deus é que tu acreditas. Escolhe sabiamente. O Deus de Daniel validou que é um Deus que protege, salva, livra. E se livra de leões, esfomeados e famintos, por que não livraria desses problemas que tu tens, que tu enfrentas? São eles mais poderosos do que leões? Mesmo que sejam com um Deus como o de Daniel, não tens que temer. Ora nas tuas orações que o Deus de Daniel, o Deus vivente, o Deus vivo, se apresenta a ti. O Deus que livrou Daniel. Por isso nós vamos selar esta oração. E, eu vou só dizer algumas palavras. Querido Pai, Jeová Deus, Criador, Deus vivo, Deus vivente, Deus da verdade, Altíssimo, Soberano Senhor, Deus Todo-Poderoso. Querido Pai, diante destes
problemas deste meu irmão, desta minha irmã, destes aparentes leões famintos que tentam atingi-lo de todos os lados, que rosnam, que não o deixam dormir, que o perturbam, dos mais pequenos aos maiores, dos mais ferozes aos mais não tão ferozes. Deus, relembra-lhes que tu és Deus, que és Deus deste meu irmão, desta minha irmã, e que não há nada que os pode eliminar. Que cumpras com esta palavra de Daniel, capítulo 6, e que também quem observa e cria esquemas para prejudicar este meu irmão, esta minha irmã, que, bem, obtenha isso, mas em sua vida. E, no entanto, eu não estou a desejar isso, atenção. Eu estou apenas a ler, na verdade, o texto de Daniel 6. Mas se isso não te agradar, Deus, então que também os livres. Sim, também os livres, porque Daniel encontra-se no Antigo Testamento e quando Jesus chegou, e nós lemos isso no Novo Testamento, Jesus pede que nós não sejamos maus para os nossos inimigos. Então, não vamos desobedecer ao que Jesus nos ordenou. Então, Deus também livre esses nossos inimigos que também se levantam e criam esquemas para nos prejudicar. Neste caso, este meu irmão, esta minha irmã e a mim também, Deus. Que sejas o nosso Deus, assim como foste o Deus de Daniel. Envia os teus anjos, Deus, e fecha as bocas de tudo o que estiver a tentar comer, devorar, eliminar e a nos tentar destruir ou perturbar. Fecha a boca desses leões, Deus, e que haja motivos de alegria. Não só nas nossas vidas, não foi só para Daniel, mas também todas as nações, línguas e reinos acabaram por reconhecer que tu és um Deus a ser temido, porque salvas e livras. Que assim seja, Deus, que possa a alegria da vida deste meu irmão, desta minha irmã, por tu o livrares, que seja também motivo, que também seja uma alegria que atinja outras vidas, que outras vidas fiquem a querer te ter em suas vidas, a querer que tu sejas o Deus dessas pessoas que reparam em tal alegria, em tais atos de salvação da tua parte. Que assim seja, Deus, e te agradecemos. Agradeço-te porque tu fizeste chegar a mim este texto e realmente tu és tu, Deus, Jeová Deus, que executas milagres, sinais, mostras os teus atos de livramento, salvas-me e só te tenho a agradecer e que também possas fazê-lo na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Gratidão por tudo, Deus, das questões mais simples e básicas às mais complexas e difíceis, tu estás lá, me livras, e que também possas livrar este meu irmão, esta minha irmã, Deus. Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E vamos orar com o Pai Nosso, vamos orar um Pai Nosso agora. Querido Pai Nosso, Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu quero partilhar contigo algo que eu li hoje de manhã
depois do meu batismo, eu já não abro redes sociais pela manhã, eu abro a Bíblia. Eu abro a Bíblia e hoje eu calhei no texto de... foi segunda... só um momento que eu estou a procurar... foi o texto da 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, que diz: Mas o Senhor é fiel, e Ele vai fortalecer-vos e proteger-vos do maligno. E quando eu li isto, eu obtive a confirmação pessoal e eu li na Bíblia uma confirmação de que Deus, de que o Senhor é fiel e me fortalece e me protege do maligno. Eu encontrei esta passagem que confirma todas as vezes que na oração do Pai Nosso eu oro e livra-nos do maligno. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno. E eu li aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, o Senhor é fiel e Ele vai fortalecer-me e proteger-me do maligno. Ou seja, a oração do Pai Nosso eu peço, na oração do Pai Nosso eu peço, e aqui eu li na Bíblia que de facto sim, o Senhor me protege do maligno. É eu acreditar quando eu peço na oração, mas aqui é a confirmação escrita de que o Senhor me protege do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Eu quis partilhar isto contigo porque muitas vezes eu orei a oração do Pai Nosso e quando eu estava a orar e eu li essa parte, eu não sentia segurança, eu sentia que sim, eu estou a orar para Deus me livrar do maligno, mas tenho que estar sempre a orar para que Deus sempre esteja-me a livrar do maligno. Mas aqui está escrito de que o Senhor é fiel. O Senhor, com esse grande, é fiel e me fortalece e me protege do maligno. Que também te possa transmitir segurança e confiança esta observação, esta passagem bíblica, que nos faz testemunhar que as nossas orações não são em vão. Noutras partes da Bíblia está escrito que, de facto, pelo menos este ponto, se confirma. É um complemento da oração, é porque dá validação à oração. Que possas também receber esta certeza, este validar. Que Jeová Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Houve algo que eu pensei que tem muito poder, e tu vais gostar, em relação aqui aos leões. É que, repara, Daniel se encontrava já muito no lado de Deus, do lado de Deus. Aqui está escrito que Daniel já tinha uma rotina espiritual, uma rotina de oração a Deus. Ou seja, ele já orava. Ele já orava tanto a Deus, procurava a Deus, ele estava do lado de Deus, tinha fé em Deus. Alguém que não tem fé, olhando assim de forma objetiva para os leões, ok, uma cova com leões famintos, mano, leão come. Tipo, um leão faminto, ele come, isso é lógico, ok, isso é lógico. Alguém, acreditando nessa lógica, iria ver alguém entrar na cova dos leões
E o resultado seria os leões vão comê-lo. Há aqui algo que eu quero que tu entendas. Algo muito... algo que te vai servir ao longo de toda a tua vida. É que tu podes te apoiar em duas coisas. Eu disse que os leões simbolizavam os problemas para o intuito desta oração. Ou seja, tu podes te apoiar na lógica dos teus problemas. Tu podes te apoiar na lógica de ver leões famintos dentro de uma cova. Com isto eu quero dizer, tu podes te apoiar na lógica dos teus problemas te devorarem. Tu podes te apoiar nessa lógica. E a maior parte das pessoas faz isso porque é tudo que elas veem. Elas veem o problema, elas dizem logo: vou ter que resolvê-lo, vou ter que resolver esse problema. Ou, oh meu Deus, a minha vida agora vai ficar uma miséria por causa deste problema. Porque elas vão destinadas à cova dos leões. Elas apoiam-se na lógica, que é de ver leões famintos. É nessa lógica que elas se apoiam. É tudo que elas conhecem, é tudo que elas sabem. Então, claro, vem um problema, devora-as. Mas olha a importância de se ter uma rotina espiritual, uma rotina de oração com Deus. O cenário não muda. É na mesma uma cova com leões famintos. Mas estar do lado de Deus é não estar apoiado nos leões, no lado dos leões. É estar apoiado em Deus, na fé. É já se conhecer a Deus, já saber que Deus livra, já saber que Deus resolve, já saber que Deus providencia. E estar apoiado nisso. Estar apoiado nisso. O cenário é o mesmo. Repara que o cenário é o mesmo. Repara que o rei, ok? O rei já disse, antes de Daniel ser fechado lá dentro, ele disse: o teu Deus há de certamente te livrar. O teu Deus há de livrar-te. O rei aqui estava também a se apoiar no lado de ver a devoção, a rotina, a vida de oração que Daniel tinha. O rei sabia que Daniel era um homem devoto a Deus. Repara que o rei também estava a se apoiar no Deus de Daniel e não no cenário dos leões. Aí está a importância. Aí está a importância. Repara os outros que não queriam sequer que Daniel tivesse uma rotina espiritual, que continuasse com a rotina espiritual dele. Está escrito que eles nem tinham sequer chegado muito longe da cova, que já tinham sido devorados. Já tinham sido devorados pelos leões. Para as pessoas que não têm uma rotina espiritual, só o saberem da notícia que há um problema já são derrubadas. Já as derruba. O problema nem sequer chega, que a notícia já tem o poder de as derrubar. Eu quero que tu entendas isso. Eu quero que tu entendas e que apliques este conselho. Cultiva uma vida de oração. Cultiva uma rotina de oração. Uma rotina de adoração a Deus. E apoia-te nela. Apoia-te, vai testemunhando que coisas boas Deus faz por ti. Que respostas a orações Deus te vai dando. E adota mais o lado de Deus. Porque te apoiando nele e nessa tua relação que tu tens com Deus, nessa tua fé, o cenário pode ser qualquer um. Estamos a falar de problemas, leões.
Mas já há animais mais ferozes que leões. Então eu quero que tu deixes de te focar nos cenários que se apresentam e na lógica deles, mas que passes a te apoiar em Deus. Porque assim poderás sobreviver. É essa a palavra, sobreviver e viver. E é o que tu queres. Então era só essa a observação que eu tinha para te dar, o conselho que eu tinha para te dar e, bem, aplica ele. Tenta ao máximo aplicá-lo. E que isto possa adicionar mais, edificar a tua fé, adicionar mais forças para a tua jornada espiritual, para esta tua caminhada espiritual com Jeová Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, então. E era isso que eu queria dizer. Amém.